Graça e paz, irmãos. Durante essa semana, queremos desenvolver uma sequência de meditações baseada no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao 14. A motivação para desenvolver esses estudos, essas meditações, está relacionado com os grupos familiares da nossa igreja, que tiveram que ter os seus encontros interrompidos devido à pandemia. E praticamente vários deles estavam já iniciando a sequência de estudos dentro do Evangelho de João para fortalecimento da fé e o crescimento individual de cada pessoa da nossa igreja que estão envolvidos com os grupos familiares. E eu quero dividir esse texto nas partes em que eles se encontram. Alguns deles já foram desenvolvidos no grupo, mas queremos estar repetindo para que os irmãos possam não apenas rever, mas novamente se motivarem a abrir o Evangelho de João e podermos estar descobrindo a cada passo coisas preciosas para a nossa edificação. E hoje eu quero falar exatamente sobre o verso 1 e o verso 2 do capítulo 1 de João, que nos diz assim: No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O que eu quero falar nesta manhã está relacionado com o verbo no princípio. Observe a forma como João faz a apresentação do verbo de Deus, logo no início mostrando a sua realidade no princípio, não apenas porque você encontra essa expressão duas vezes nesses versos, tanto que você vai perceber que ele começa dizendo, no princípio era o verbo, e no verso 2, ele volta a fazer a seguinte afirmação: ele estava no princípio com Deus. Aqui tem dois verbos muito importantes para você estar prestando atenção. Primeiramente no verso 1, quando diz que era o verbo. E depois no verso 2, quando ele muda a conjugação em dizer que ele estava no princípio. Isso está totalmente relacionado com o primeiro versículo da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, que começa dizendo exatamente com a mesma expressão. No princípio criou Deus os céus e a terra. E logo em seguida, no verso 2, o autor de Gênesis ele faz uma explicação muito sucinta de como era a terra antes de ser ordenada toda a sua criação, em dizer que a terra era sem forma e vazia e que pairava o Espírito do Senhor sobre as águas. Mas o que isso tem a ver com João? Tanto no termo original em hebraico quanto no termo grego, a palavra traduzida por no princípio, ela tem a mesma profundidade de significado em estar mostrando a eternidade de Deus. Num tempo determinado por Deus, a qual no grego chama-se kairos, foi o momento em que Deus estabeleceu pela sua soberana vontade em criar todas as coisas. Isso mostra a realidade da eternidade de Deus em Gênesis, assim como João procura mostrar a eternidade do Verbo de Deus, a qual ele faz essa menção no início do seu livro, em dizer que o verbo ele estava no princípio, mas que no princípio era exatamente esse verbo, mostrando exatamente que esse verbo não apenas tinha uma expressão em sua existência como uma eternidade passada, mas em mostrar que ele também era Deus junto com o Deus Criador, a qual nós conhecemos como o Deus Pai, o nosso Senhor. E somente mais abaixo, nos outros versículos que vêm a seguir, que nós vamos compreender sobre quem é esse verbo que o evangelista João procura estar apresentando no início do seu capítulo. Então, quando se fala sobre o verbo no princípio, a gente entende essas duas realidades. Ele tem a sua eternidade, pelo fato de não estar limitado ao tempo cronológico que nós vivemos, assim como ele também tem a sua divindade por ser Deus, por também estar presente no princípio de todas as coisas. É por isso também que nós compreendemos quando o próprio evangelista João
já em outro livro que ele escreveu, que foi o livro do Apocalipse, em apresentar a pessoa de Jesus Cristo em ser o princípio e o fim. Todas essas afirmações nos traz a consciência dessa divindade, em que João passa a ter a preocupação de apresentar como o Verbo de Deus, o Deus eterno, o Deus vivo, a qual nós devemos de ter a nossa vida absolutamente entregue nas mãos dele, e que João tinha a preocupação de levar as pessoas a quem ele estava endereçando o seu evangelho a ter essa compreensão e realmente reconhecer a divindade deste Verbo de Deus que ele vai apresentando paulatinamente nesses versos que vierem a seguir e que nós estaremos tendo a oportunidade de estar compartilhando, meditando com os irmãos através desses momentos de devocionais que nós podemos ter em casa com Jesus. Que Deus esteja abençoando e eu quero orar por você. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, que é viva, eficaz, é esclarecedora aos nossos corações. E eu quero te pedir que o Senhor abra o nosso entendimento para podermos não apenas perceber, mas também aceitar a realidade do Verbo de Deus que João passa a fazer como uma apresentação no início do seu Evangelho. E que no momento oportuno estaremos vendo de maneira muito simples a quem ele está se referindo como Verbo de Deus. E que isso entre no nosso coração, mas que nesse momento a gente tenha plena convicção de que ele estava no princípio, tendo a sua eternidade, e que também era Deus, juntamente com o Pai e juntamente com o Espírito Santo, desde o princípio, antes que houvesse mundo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor fala conosco. Abençoe a cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus o abençoe.